Quem é Jesus para você? Atos capítulo 9, a partir do versículo 4 e 5, nós faremos a leitura. Isso é só a introdução, irmãos. Diz assim a palavra de Deus, versículo 4: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui, irmãos, nós vemos que Saulo, nós sabemos o poder que Saulo, nesse momento, ele tinha, irmãos, que é Paulo, o poder que ele tinha em mãos, a capacidade que ele tinha, e ele estava indo a Damasco prender cristãos, com carta de recomendação. Paulo, ele tinha prazer em prender cristãos, conhecedor da lei, aprofundado, fariseu de fariseu. A palavra de Deus fala que ele respirava morte. E nós vemos aqui no versículo 4 que Jesus Cristo se apresenta para mim e para você. Jesus Cristo, se você é salvo um dia, Ele se apresentou para você unicamente, porque a salvação não é coletiva, a salvação ela é pessoal. E você percebe também neste texto, vamos ler, os irmãos podem ler depois um pouco mais, que Jesus Cristo, Ele chegou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo não chegou para aquele monte de soldado e falou para cada um, mas disse para Saulo: é para ti, Saulo, por que tu está me perseguindo? E aqueles homens, eles não entenderam, eles não entenderam o que estava acontecendo, mas Paulo, ele estava entendendo. Mas até aquele momento, Paulo, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Por isso que ele estava perseguindo. E o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E hoje em dia, irmãos, também muitas pessoas, elas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas ouvem falar, muitas pessoas, elas vão nas igrejas, mas elas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E aí nós perguntamos, você tem certeza da tua salvação em Cristo? Ela fala: eu fui batizado. E batismo não salva, Jesus Cristo salva. Mas Paulo, até esse momento, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem até ele, em específico, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nos dias de hoje, irmãos, muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi um homem normal. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi apenas um homem de luz. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo é apenas uma história. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo, e olha o absurdo, acreditam que Jesus Cristo ele é irmão de Lúcifer, de Satanás. Acreditam? Já ouviram? Os irmãos já ouviram essa? Tem pessoas que acreditam nisso. Não conhecem o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Versículo 5, diz a palavra de Deus: E ele disse: Quem é, Senhor? Reconheceu o senhorio. Quem é, Senhor? E disse-lhe Jesus: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Mas Paulo, ele estava perseguindo Jesus Cristo? Paulo, quem sabe, até um momento ele tinha entendimento que ele perseguia os cristãos. Mas a partir daquele momento que Jesus Cristo se apresentou para ele, ele entendeu que ele perseguia Jesus Cristo. Quando as pessoas elas perseguem eu e você, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, elas não estão perseguindo eu e você, elas estão perseguindo o Senhor Jesus Cristo. E Jesus fala, ele diz: Quem é, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Para conhecer Jesus Cristo, irmãos, é necessário um encontro com Ele, um encontro pessoal. Muitas pessoas, elas conhecem o Senhor Jesus Cristo de ouvir falar, e Jó, ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que prestava sacrifícios pensando, preocupado em seus filhos, mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, em tudo que ele tinha. E chegou uma parte da conversa que Deus ele fala assim: Jó, quando eu estava colocando as estrelas, quando eu estava preparando tudo, onde é que tu estava, Jó? E aí, em Jó capítulo 42, versículo 5, nós entendemos que Jó ele fala assim: eu conhecia
o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de ver. Agora eu tenho experiência. Agora eu conheci o Senhor Jesus. Agora eu conheci a Deus. Agora eu conheço. Então, irmãos, muitas pessoas, elas conhecem o Senhor Jesus Cristo de ouvir falar. Mas nós vemos nesses dois textos que é necessário ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Um encontro pessoal, particular com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 16. Hoje, irmãos, nós vamos verificar diversos versículos. Os irmãos estão com pressa? Amém? Graças a Deus que ninguém falou amém. Vamos ler Mateus 16, versículos 13 a 16. Jesus Cristo, ele questiona. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus, o Filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus Cristo: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo não é Deus. Mas Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? E Jesus Cristo, ele responde com 7, eu sou. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou a porta. Jesus Cristo: eu sou a videira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o bom pastor. João 10,11. E Jesus Cristo, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25, 7. Eu sou de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele responde a mim e a você quem que ele é. Primeiro ponto nessa noite, irmãos: Jesus Cristo, ele é o nosso substituto. Isaías 53, 5 a 7, vamos abrir na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso substituto. Lemos esse texto no início, Isaías 53, versículos 5 a 7. Nos diz a palavra de Deus: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui, irmãos, o primeiro versículo que eu memorizei quando eu conheci a palavra de Deus: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, Jesus, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Jesus Cristo não reclamou em momento algum por tudo que ele passou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo, em momento algum, ele reclamou. Jesus, ele levou, irmãos, todos os nossos pecados na cruz. Os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os nossos pecados futuros. Mas eu quero perguntar para os irmãos: quem dos irmãos tem filhos aqui? Levante sua mão, por favor. Uma grande parte dos irmãos. Se hoje eu vou te perguntar: você me ama? Os irmãos me amam? Amém? Os irmãos me amam? Amém? A gente tem que amar, irmãos. E por uma demonstração de amor, você entregaria o seu filho hoje? Vou causar aqui vou fazer uma situação.
Se entrasse hoje alguém aqui dentro e ele falava, eu quero... E a gente sabia que alguém ia partir, que ele ia tirar a vida de alguém. Eu falei, não, leva a minha vida, preserva a vida dos irmãos. Mas se pedissem os assaltantes um filho, você, por demonstração de amor, entregaria o seu filho para morrer no meu lugar? Não, né? Não entregariam, né, irmãos? Vamos ser sinceros, não entregariam. Ou entregariam? É difícil, né? Quando nós olhamos muitas vezes para a cruz, parece que muitas vezes não tem um peso. Mas quando nós nos colocamos na situação, nós vemos que é bem diferente. Mas Deus, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Não tínhamos nada de bom. Pecadores, vidas que não agradavam a Deus, vidas pecaminosas. Mas Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus Cristo, Ele me amou, e Ele te amou, a ponto de entregar Jesus Cristo na cruz do Calvário, para morrer no meu e no seu lugar. Mesmo sem eu e você não termos nada de bom, Deus, Ele nos amou. Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. Jesus Cristo, Ele foi preso, agredido. Jesus Cristo, Ele foi humilhado, foi rejeitado e veio para os seus não receberam. Nunca houve injustiça da sua parte, nem engano na sua boca. O justo pelo injusto. Quem merecia, irmão, estar naquela cruz era eu e você. Barrabás, eu creio, irmãos, que é a visão que eu e você devemos ter, é a visão que Barrabás ele teve, que eu imagino que ele enxergou Jesus Cristo sendo condenado, e Barrabás, eu creio que ele olhou e falou assim, eu sei que aquele homem, ele não cometeu mal algum, mas eu deveria estar lá. Barrabás, ele sabia que ele devia ter sido condenado. E esse olhar que eu e você nós devemos ter. Nós devemos estar lá, não o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele tomou sobre si, levou sobre si todos os nossos pecados. Mas Ele foi obediente. Filipenses 2,8, Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus Cristo, Ele passou por tudo aquilo para que hoje eu e você nós tivéssemos esperança e nós pudéssemos dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Amém? Jesus Cristo, irmãos, Ele é o nosso substituto. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12, os irmãos podem conferir. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, diz a palavra de Deus. E em nenhum outro há salvação. Não há igreja que salva, não há batismo que salva nas águas, não é dízimo que salva, não é porque você acha que você é bom, que você merece ao céu, e nem eu. Não há obras que salvam, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E João 10, versículo 11, diz a palavra de Deus, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, irmãos, Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz, e não reclamou em momento algum. Nos amou a ponto de cumprir o seu sacrifício. Quero compartilhar com os irmãos, rapidamente, um médico, estudou mais de 15, 20 anos sobre a condenação do Senhor Jesus Cristo, sobre a caminhada, e eu não vou ler tudo porque é demais, mas ele escreveu assim, vou ler bem rápido. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue ao escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suor, sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, se produz em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma grande emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens.
devem ter esmagado o Senhor Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre ele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Lembra Jesus Cristo? Depois do escárnio da coroação, com os longos espinhos, mais duros que aqueles de acácia, os algozes entrelaçaram uma espécie de capacete, de coroa, e o aplicam sobre a cabeça do Senhor Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé, e pedregulhos depositam-no sobre um braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício! Eles pegam um prego, um longo prego, pontudo e quadrado, e apoiam sobre o pulso de Jesus, e com um golpe certeiro do martelo, o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego nos pés, esforçando-se em pequenos golpes, e eleva, aliviando as trações dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se as pessoas soubessem o que eles estavam fazendo, eles não crucificariam o Senhor Jesus, não condenariam. Mas nós podemos até dizer muitas vezes: se eu estivesse lá, seria diferente. Mas quem sabe, irmão, se eu e você estivéssemos lá, nós estaríamos gritando: crucifica-o. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como um apoio os pregos nos pés. Inimaginável! Pouco depois o céu escureceu, o sol se esconde e de repente a temperatura baixa. Jesus luta sempre. De vez em quando ele se eleva para respirar. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos, lhe arrancam um lamento, e ele diz: meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? E Jesus grita: está consumado. E em seguida um grande brado disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus, ele morre. Jesus, irmãos, eu li rápido, mas Jesus Cristo tem muito mais. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Jesus, irmãos, ele foi preso, ele foi crucificado, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios 5, capítulo 15. Jesus, ele foi preso, Jesus Cristo, ele foi crucificado, sepultado, mas faltava mais um cumprimento: a vitória sobre a morte ao terceiro dia. Jesus Cristo, irmãos, ele é o nosso substituto. Jesus Cristo, ele é o Salvador. E Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 15 a 12. 12 ao 19 diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 12 a 19 diz assim: e se Cristo não tivesse ressuscitado? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, versículo 16, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, eu quero dizer para você nesta noite que é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, condenados ao inferno. E se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Eu quero dizer a você, e se não há ressurreição dos mortos, é vã você estar aqui. Se não há ressurreição dos mortos, todos os anos de sua vida que você dedicou a serviço do Senhor é em vão, não tem valor nenhum. Se não há ressurreição dos mortos, o teu ente querido e o meu ente querido que faleceu, conhecendo a palavra de Deus, está agora no inferno. Irmão Reinaldo, pastor, se Jesus Cristo não ressuscitou, é em vão a pregação lá nos presídios. Não tem para que pregar. Se Jesus Cristo não ressuscitou, irmãos, nós poderíamos parar agora com esse culto e ir para casa, porque não teria valor algum. E tentaram provar, tentaram mostrar que Jesus Cristo não tinha ressuscitado. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, porque Cristo, Ele ressuscitou. A partir do versículo 20, a palavra de Deus nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que Cristo ressurreto foi visto por Maria. Cristo, os discípulos o viram. A palavra de Deus também fala que Simão, ele viu Cristo após a ressurreição. A palavra de Deus também fala, irmãos, que ele apareceu aos 2 discípulos na estrada, caminho de Emaús. A palavra de Deus também fala, irmãos, que foi visto por 500 discípulos. Cristo, ele ressuscitou. Amém? Nossa fé não é vã. O estar aqui não é vão. A pregação não é vã. Nossa oração não é vã. Porque Cristo, Ele ressuscitou. Cristo, Ele é o nosso substituto. Cristo, Ele é o nosso Salvador. E Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Ressuscitou ao 3º dia. E lembra Paulo a caminho de Damasco? Jesus foi visto também por Paulo a caminho de Damasco. E Paulo o conheceu. E há muitos anos, irmãos, pela graça de Deus, o Senhor falou comigo através de sua palavra. O Senhor Jesus Cristo se apresentou para mim. E eu perguntei para Ele: quem és tu, Senhor? E Jesus Cristo, Ele me respondeu: Maurício, eu sou o caminho que conduz ao céu. Eu sou a verdade absoluta. Eu sou a vida eterna. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu sou o Senhor dos senhores, diz o Senhor Jesus. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o Redentor. E disse-lhe Jesus, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele dia, irmãos, pela graça de Deus, eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, irmãos, Ele ressuscitou. Jesus Cristo, Ele está aqui. Jesus Cristo, Ele ainda hoje, Ele transforma vidas. Não é eu e você que transformamos. É o Senhor Jesus Cristo que transforma. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. É dom de Deus. É pela graça. É de graça a salvação. E assim, irmãos, Jesus Cristo, Ele se apresentou para Paulo. E você que está aqui nessa noite, se é salvo, se você hoje pode dizer, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Jesus Cristo um dia, Ele se apresentou a você. E se há alguém aqui nessa noite que não tem Jesus Cristo como o Senhor, Salvador de sua vida,
Hoje é o dia da salvação. Oramos. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. O que o Senhor fez na cruz, ó Deus, nenhum de nós aqui, ó Pai, faríamos pelo um próximo, a demonstração de amor. Obrigado, ó Pai, pelo Seu amor derramado sobre nossas vidas. E nós entendemos, ó Deus, que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, ó Pai, por salvar minha vida. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. E obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz. Eu sei, ó Pai, que foi algo difícil. Todos os meus pecados foram lançados sobre Cristo. Eu imagino o sofrimento de Cristo naquele dia, a dor. Eu imagino que Cristo, ó Pai, passou nessas palavras que nós lemos. E hoje eu entendo, ó Deus, e eu te agradeço porque eu sei que foi por mim. Tenha misericórdia, ó Pai, da Tua igreja. Tenha misericórdia, ó Pai, das pessoas que não Te conhecem. Use, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos falar do Teu amor e do que Cristo, ó Pai, fez na cruz por cada um. Salve vidas, ó Deus, aqui em Cambé. Salve vidas, Senhor, das pessoas que estão, ó Pai, ao nosso derredor. Use, ó Pai, as nossas vidas para falar, ó Deus, desse tão grande amor que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Salvador. Obrigado, ó Pai, por ser o nosso libertador. E obrigado, ó Pai, por garantir, Senhor, a nossa vida eterna. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, vencendo a morte. Deus abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Prepare, ó Deus, nossos corações para a ceia neste momento. E que o Teu sacrifício, ó Pai, esteja viva, Senhor, essa lembrança aos nossos corações dia após dia. Abençoe agora a Tua igreja, que eu oro agradecido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor.